ao projeto europeu. E hoje contamos com a presença de Sónia Fertuzinhos, deputada do Partido Socialista, António Rodrigues, advogado e antigo deputado do PSD, e Rui Moreira de Carvalho, economista. Sejam bem-vindos ao Em Foco. Rui Moreira de Carvalho, começando por si hoje, que análise é que faz desta carta que o Governo enviou à Comissão Europeia? É o suficiente para evitar sanções? Boa tarde. Eu acho que já se falou tanto sobre sanções que agora é esperar mesmo que venham os resultados e ver o que é que acontece. A minha opinião é uma opinião que não é... E as contas que são apresentadas no anexo que foi enviado junto com esta carta? As contas também não se entende muito bem porque a última previsão do Governo de crescimento era 1,8. Aqui já se refere à previsão... aliás, o déficit era 2,3, depois faz uma referência ao déficit sugerido pela Comissão Europeia, 2,7. O crescimento, que seria 1,8, aqui não faz referência a nenhuma taxa de crescimento explícita. Portanto, qualquer projeção... Admite que o crescimento possa ser de 1,4%. O Governo admite que é 1,4, mas é uma revisão na carta ou uma revisão já feita formal? É apenas não, é na carta. Aí está, mas a carta não é mais do que uma carta de intenções, enquanto o que nós temos de trabalhar é sobre previsões do Governo que eram superiores a essas. Ora, continuando sem investimento, não há nenhuma previsão de crescimento idêntica a essa, mesmo 1,4 das instituições internacionais. Ora, se o crescimento vai ser menor, naturalmente vai ser preciso fazer maiores cortes para ter um déficit idêntico àquilo que é sugerido. Portanto, a carta é uma intenção e, como todas as intenções, quando chegar aos números finais, vamos ver o que é que sucede. Sónia Fertuzinhos, em sua opinião, o Governo dá aqui garantias de que, de facto, com números, de que vai conseguir cumprir as metas? Bom, eu julgo que o Governo tem feito aquilo que compete a qualquer Governo, incluindo este, que é defender a posição que considera mais justa, porque o Governo tem-se batido, e bem, de que, e já falamos disto no programa da semana passada, de que estas sanções não fazem qualquer sentido e que manifestamente agravam as condições para o país enfrentar os desafios importantes que tem pela frente e, portanto, não trazem nada de positivo e garante o seu compromisso e a sua, não é mais do que intenção, é o seu trabalho diário no sentido de garantir que a consolidação orçamental, o cumprimento dos compromissos com Bruxelas e também a garantia das condições económicas e sociais para o país poder crescer e criar emprego como todos desejamos e sabemos que é importante, que essas três condições existam. Portanto, eu acho que o Governo tem tido aqui um papel de garantir os objetivos da governação no sentido de corresponder aos compromissos, por um lado, e também de procurar garantir a confiança que é necessário existir da sociedade, das empresas, dos mercados também, na economia portuguesa e no país. E, portanto, parece-me que é aquilo que se espera de um governo. António Rodrigues, o Governo admite aqui um cenário alternativo, não é? Nesta carta, com a possibilidade do crescimento ficar aquém do previsto, ainda assim dá garantias e fala na tal almofada das cativações que vão, apesar de tudo e apesar de todos os impactos que possam existir ao nível da receita fiscal, que vai cumprir as metas. Em sua opinião, estas contas estão bem feitas, fazem sentido? Esta carta é uma carta que tem três características fundamentais. Em primeiro lugar, é uma carta política, desde logo porque o Governo defende-se principalmente de uma forma política, com argumentos políticos, que são legítimos, sim, é bom da verdade. Diz que não faz sentido apresentar o país ser alvo de sanções, diz que não faz sentido que, depois da monitorização que houve da União Europeia, que não faz sentido que agora venham-se a ser punidos relativamente a isso. E, nesse aspecto, não há novidade. Os argumentos, até as palavras, são exatamente as mesmas que foram utilizadas na semana anterior. E, portanto, é uma carta, nesse aspecto, inócua. Não contribui rigorosamente para o esclarecimento. É apenas e só um sublinhar de posições que foram assumidas anteriormente. E, quanto a isso, não podemos criticar. Nós todos assumimos, e eu próprio já assumi aqui, que não faz sentido que o país seja alvo de sanções
por força de algo que é diminuto. Mas, ao mesmo tempo, é uma carta, e é a segunda característica, uma carta de intenções. Protesta um conjunto de situações, assente num conjunto de cenários que sistematicamente têm falhado. O crescimento, a previsão de arrecadar receitas, a previsão de conter despesa, a expectativa de construir aqui algo que seja confiável, é essa também a característica que o Governo pretende andar aí. E como qualquer carta de intenções, podemos ficar por elas, ou acreditamos ou não acreditamos nessas mesmas intenções. E há a terceira característica que eu julgo que resulta desta carta, que é a de sobressalto. Porque perante um enunciado político e um conjunto de intenções que não deixam de ser boas, mas de boas intenções estamos conversados, há o sobressalto relativamente àquilo que nós temos visto, que é desvios relativamente aos objetivos que estavam traçados, aquilo que o Rui dizia. Eu julgo que é importante, e é importante que o próprio Governo, de alguma forma, assuma, mas não confessa essa assunção de que aquilo que estava previsto no Orçamento do Estado do 2,2 de déficit ou do crescimento de 1,8, o Governo acaba por não assumir esses desvios que estão verificados há 3 meses. E esse é o sobressalto que causa, porque necessariamente todos aqueles que analisam os dados, e aqui não estou a criticar, mas é aquilo que, de facto, é a consequência, é todos aqueles que analisam os resultados dizem, bom, lá estão estes a afirmar novamente esta sua posição, mas nós não sabemos se podemos confiar se estes resultados se vão verificar no final do ano. E, obviamente, que este processo, o procedimento de déficit excessivo, não é um procedimento de mera vontade. Serve politicamente no âmbito do Conselho Europeu, mas do ponto de vista técnico, no ECOFIN, é pouco significativo, porque ali se funciona em análises formais. É verdade que o desvio do déficit português de 2015 foi apenas de 0,2. É verdade que o Governo agora protesta que vai baixar e as cativações vão representar mais 0,2 de cortes. Mas o que é um facto é que não apresenta rigorosamente nada de novo e não há manifestamente aqui uma intenção direta e clara por parte do Governo de ir ao encontro das posições europeias. Diz, bom, vamos cativar, temos uma almofada, não vai haver desvios. Portanto, vai haver apenas e só a continuação da afirmação das boas intenções. Então, o desvio não é 0,2. O desvio é sobre 2,5. Portanto, o desvio é 0,7. Mas o Governo assume só esses 0,2, não é? O Governo, normalmente, o déficit é promovido inicialmente pelo Governo anterior. Isso não se pode deixar de esquecer, que é uma coisa de 2015. Que, em rigor, é evidente que, se chegasse até ao fim do ano, poderia ajustar um montante desses, como se faz nas empresas ou na família, chuta para a frente, chuta para trás. No fundo, acaba por ser aldrabices. Como já bem disse a passada a Sónia, segundo o Eurostat, o déficit vai ser 3,2. Mas o desvio é sobre 2 que estamos a falar. E é evidente que ninguém de bom senso... Era a meta do Governo anterior. Era a meta, era o compromisso. Era o compromisso, porque a meta pode o Governo ter, mas o compromisso é aquele que assina com as entidades internacionais. É evidente que ninguém de bom senso gosta de se autoflagelar, mas como eu referi há 15 e há 8 dias, déficit implica dívida. Dívida, se for feita em fábricas e por aí fora, ficarei muito contente. Agora, eu faço uma viagem daqui a Porto Alegre e não vejo uma única fábrica nova. Portanto, este déficit é para subsídiozinhos e ajudazinhas de 35 horas ou barrigas de aluguer ou sei lá, coisas que mais, que são despesas, tudo aquilo aparece. E, no fim, quem vai ter que pagar sou eu ou os meus filhos seguintes. Nesta comunicação à Comissão é também feita uma referência ao novo banco e o Ministro das Finanças diz que se o novo banco não for vendido até 2017, que terá que ser liquidado. Eu penso que é uma frase infeliz. É como dizer, olha, a um amigo meu, António, vamos jantar daqui a 15 dias. Se nós não jantarmos, daqui a um ano cortamos relações. Não faz sentido. Portanto, os bancos vivem do mercado, os mercados são diários. Se uma pessoa tiver expectativas que algo vai fechar daqui a um intervalo de tempo, naturalmente vai criar dificuldades a qualquer funcionário e qualquer instituição. É mais um exemplo infeliz de frases que eu penso que não deveriam ter sido ditas. Sónia Fertuzinhos, em sua opinião, devia ter sido evitada esta referência aqui ao novo banco e é uma frase infeliz do Ministro das Finanças? Foi do Primeiro-Ministro. Não considero que tenha sido uma frase infeliz, até porque eu julgo que as pessoas compreendem que o Governo defenda o interesse do Estado e o interesse dos contribuintes e que, de alguma forma, seja possível pôr termo, e quando eu digo
pôr termo, não é no sentido que seja fácil e imediato, mas pôr termo a uma situação que é do novo banco, que se arrasta há imenso tempo, que o anterior governo não soube cuidar devidamente e que, de alguma forma, de facto, vai ter que ter uma solução se não for vendido. Mas eu gostava ainda de regressar, se me permitisse, ao ponto anterior, porque o António Rodrigues disse que a posição do governo português na Carta é uma posição inócua, porque não diz nada de novo e porque não vai ao encontro daquilo que são as posições europeias. Ora, eu acho que isso são tudo sinais muitíssimo positivos. É muitíssimo positivo que o Governo consiga manter a coerência da sua posição. E se o Governo, desde o início, e julgo que aí a esmagadora maioria da sociedade portuguesa, diz que as sanções não fazem sentido, que são injustas e que não devem ser aplicadas, o Governo deve bater-se por esta posição até ao fim. E da mesma forma, se o Governo diz que a Comissão Europeia, a própria Comissão Europeia, previu para este ano o déficit estará abaixo dos 3%, a própria Comissão Europeia. Se o Governo, todos os indicadores que tem, dizem que a execução orçamental está em linha com o previsto, e se explica até como é que garante a possibilidade de cumprir com as metas estabelecidas, eu julgo que o Governo tem mesmo é que manter a sua posição e tem mesmo é que dizer à Comissão Europeia que quem está errado nesta história não é Portugal, não é o Governo português, mas é a própria Comissão Europeia. E diz uma coisa também muito importante que eu julgo que é fundamental dizermos sempre que for necessário, é que, de facto, a Comissão Europeia foi responsável, tem que assumir a sua parte de responsabilidade pelo que correu menos bem com o anterior governo. E também é bom lembrar que com a execução do memorando, em todos os anos, todas as metas foram revistas porque houve derrapagens. Nunca foram cumpridas as metas iniciais. E a própria Comissão Europeia e os outros atores da Troika acederam a alterar as metas para que elas então aí sim pudessem bater certo nos números. E, portanto, eu julgo que a posição que o nosso país e o Governo, e volto a dizer o que disse a semana passada, eu julgo que aqui nós todos devíamos estar unidos neste ponto, é em dizermos que nesta história, de facto, quem tem que rever a sua posição é a própria Comissão Europeia. Há vários atores importantes, desde o Presidente do Parlamento Europeu a outros, que apoiam Portugal nesta posição de não haver sanções. Eu julgo que é aqui mesmo que nós temos que nos bater até ao fim. Coerência não é bem ser inócuo. É exatamente a força de uma posição. É a força de uma posição. Deixa-me só dizer disto. É verdade, nós assumimos e temos a frontalidade de o assumir e assumimos onde for preciso, coisa que o Partido Socialista não fez no passado, que estamos de acordo que o país não deve ser sancionado. Ou seja, apoiamos a posição de Portugal inequivocamente relativamente a esta matéria. Mas não nos podemos esquecer, e era bom que o Governo também tivesse essa noção, que de uma forma, no meio das entrelinhas da Carta, que assuma desde já que não vai cumprir o déficit que o próprio Governo propôs há 3 meses, dizendo que não vai cumprir os 2,2 e que se refere de uma forma, não diz, porque o próprio Governo diz que indo ao encontro da previsão da Comissão Europeia, cito a Carta, indo ao encontro da previsão da Comissão Europeia de 2,7, que o Governo acha que está a propor agora 0,2% de desvio que se Isso é uma novidade. Isso é uma novidade, mas é o Governo que assume que falhou relativamente à sua previsão inicial. Tal como assume, como a Carla referiu no princípio, que o próprio Governo também reconhece que o crescimento económico não vai ser o 1,8% que estava previsto originariamente no orçamento, pode ser 1,4%, sendo certo que há previsões de 1,2% e até há uma previsão de 0,9%. O 0,2% está-se a referir à margem de flexibilidade. Não estou. Estou a referir-me àquilo que diretamente, por exemplo, a Universidade Católica assumiu como a capacidade de crescimento que o país tem para este ano, como o Montepio Geral fez, como o Barclays fez, como o Commerzbank fez. Todos os atores económicos que analisam a situação portuguesa dizem que o crescimento económico em Portugal vai descer. O que significa que é o próprio Governo que está a esconder a realidade e não é capaz de assumir esta situação. Não estou a dizer que não sufraga a posição do Governo. Sufragamos. Achamos que o país não deve ser sancionado. Essa é uma situação. Agora, que o Governo feche os olhos e que isso cria desconfiança, é essa a questão que está aqui, é que
O Governo fecha os olhos relativamente àquilo que são as projeções de todos os agentes. O Governo explicou como é que mantém a sua capacidade de cumprir com o previsto. É isso que tem que fazer. Em cumprir o que está previsto. Mas o que estava previsto já está errado. É essa a questão de fundo. Já não é alcançar os dois. Exatamente, pois estamos a falar de previsões. E estamos a falar de um Governo que não quer assumir a realidade que o afeta. Quer dizer, o crescimento, que é isso que faz com que exista o déficit, ou que meça o déficit. Não vai ser aquele que o Governo previu, que o déficit que o próprio Governo assumiu não vai ser, e já o próprio Governo assume que não vai ser. E o Governo, no fim, diz: nós temos uma almofada para alcançar aquele déficit. Vai estar abaixo dos 3%. O Governo assume... Não, como a Comissão Europeia também assume. O orçamento não diz abaixo dos 3%, diz 2,2%. Com certeza. Mas o Governo o que diz é: nós vamos manter o que estava no orçamento. Estamos a cumprir. A Sónia acabou de dizer, a avaliação orçamental está em linha. Mas o problema já não é esse, é que já não vamos alcançar sequer aquilo que estava no orçamento. Vamos ouvir o Moreira de Carvalho, que é um ponto de vista aqui mais independente. À partida. Mas se for 2,6, é um belíssimo déficit. Com o contexto do ponto de partida, é um belíssimo déficit. Embora o déficit 2,6 indica apenas uma fotografia, como estamos, digamos, fartos e cansados de referir. O déficit, o que está a fazer está a mitigar completamente a despesa, aliás, como bem sugere, as cativações, o que é a diminuição do investimento. Se há diminuição de investimento, estamos a hipotecar crescimentos futuros. Lá veio o 2017 e 2018 e por aí fora. Mas, enfim, um passo de cada vez, porque isso na política é mesmo assim. Agora, a grande preocupação nesta competitiva, você vai saltar para a pergunta seguinte, naturalmente, é o que está a acontecer, por exemplo, com a poupança. É o que está a acontecer que, pela primeira vez em Portugal, temos uma poupança negativa. Isto é uma coisa que nunca aconteceu. Ou seja, as famílias, o nível de despesa é maior que o nível de investimento. Ora, nós estamos num sistema financeiro complicado. Nós estamos num país que depende de dívida externa, porque nós não podemos comparar-nos com a Itália, que depende de dívida doméstica, com o Japão, que tem dívida doméstica. Nós somos o terceiro país do mundo com maior dívida em relação ao PIB, com maior dívida em relação ao PIB. Ora bem, estamos agora a criar modelos de investimento que até podem ajudar o famoso déficit, que é um déficit ficar em 2,6. Eu acho que ele vai ultrapassar os 3%. Mas enfim, o importante é ficar de facto abaixo dos 3%. Se ficar abaixo de 3% já é um milagre. Com ponto de partida que nós partimos para esta legislatura, ou pelo menos para este ano. Agora, o principal questão é quando é que nós vamos buscar poupança, onde é que vamos conseguir condições competitivas para as empresas para criar investimento. Isto é que eu acho que devia de ser a discussão, e não tanto na questão da sanção de 600 ou 300 milhões de euros, porque isso, repare, só a variação do IVA na restauração deve implicar coisa como 200 a 300 milhões de euros. Pronto, é disso que nós estamos a discutir. E ninguém nas famílias, certeza, ninguém sentiu nenhuma diferença de poupança quando vai a um restaurante ou a um café na sua despesa com a fatura. Mas, no entanto, Portugal, nas suas contas, vai sentir seguramente um desvio entre 150 a 300 milhões de euros devido à alteração do IVA na restauração. A situação financeira também é uma das preocupações. Não é? Ainda hoje, no relatório do FMI, que revelou em baixo o crescimento mundial, há uma referência explícita à situação dos bancos portugueses e italianos. E, de facto, nós temos o caso do Novo Banco e da Caixa Geral de Depósitos. Relativamente ao Novo Banco, António Rodrigues, em sua opinião, vai ser possível vender este banco em condições que não onerem o restante sistema financeiro e os contribuintes? Eu julgo que, à semelhança dos problemas que levaram à resolução do Banif em dezembro, a divulgação antecipada de notícias tem sempre efeitos devastadores no sistema financeiro. E às vezes pequenas afirmações que até podem estar dentro do espírito dos governantes, mas que devem estar no seu espaço de gestão e não no espaço público, podem ter consequências muito negativas. E por isso é que eu acho que aquela declaração do Primeiro-Ministro de dizer por antecipação que se não conseguir vender o Novo Banco, que ele irá ser liquidado, me parece que foi infeliz, não porque eventualmente esse cenário pudesse vir a verificar-se, mas ele só o deveria fazer quando estivessem esgotadas todas as oportunidades de alienação do banco. Nós sabemos que há um processo de alienação que já passou por uma fase em meados do ano passado, depois não teve sequência, porque os valores apresentados não foram considerados adequados para a liquidação do banco. Agora já se discute a possibilidade do banco não ter sequer esse valor, mas
a afirmação é, em meu entender, extemporânea. Porque se há um esforço para se tentar vender, devia-se tentar esgotar todas as oportunidades e não dizer, por antecipação de um ano, que se iria proceder à liquidação do banco. E depois não se esclarecer, ao mesmo tempo, quais são as consequências da liquidação do banco. Porque a primeira consequência da liquidação do novo banco em 2017 significaria a interiorização da parcela de comparticipação, nomeadamente da Caixa Geral de Depósitos, no Fundo de Resolução, com as consequências também adjacentes a todos os bancos privados que participaram no Fundo de Resolução. Por isso, é uma expressão desnecessária para a própria saúde do sistema financeiro. Nós sabemos, temos assistido a esta discussão no seio da Europa, das preocupações que há sobre o sistema bancário ou sobre o sistema financeiro. Por um lado, o italiano, que se diz que pode vir a precisar da criação de uma solução qualquer, onde se tenha que injetar de 40 a 50 mil milhões de euros, e no problema português, nomeadamente com os sucessivos problemas que temos tido ao longo dos últimos 10 anos. BPN, BPP, Espírito Santo, Banif e tudo mais. Nós precisamos encontrar aqui, de facto, uma solução, e essa solução precisava de ser consensual, até em termos europeus, sendo certo, e é importante também termos esta noção. Cada país tem uma construção do sistema financeiro diferente. Os problemas que afetaram o sistema espanhol foram de uma natureza, os problemas que afetaram o sistema irlandês foram de outras, mesmo os ecos sobre o sistema alemão já foram referenciadas situações relativamente ao Deutsche Bank, e agora no sistema italiano, que é bem diferente do sistema português. E, portanto, não podemos meter todas estas soluções dentro do mesmo saco, e, portanto, as soluções europeias não podem ser desta natureza. Sendo certo que, e não sei qual é a natureza desta decisão, mas que já ouvi dizer que, em termos europeus, poderia haver um recuo relativamente à União Bancária também. E isto significa que a forma do Banco Central Europeu olhar para todos os sistemas bancários pode ser diferente, até porque a aplicação das regras não será uniforme na avaliação de todos os sistemas financeiros. É importante que nós tenhamos em atenção que estas pequenas declarações, fechando só este circuito, podem fazer muito mal ao sistema financeiro e não farão seguramente bem ao governo de nenhum país. Sónia Frutosinhos, em relação à Caixa Geral de Depósitos, tivemos conhecimento de uma carta do Banco Central Europeu a levantar reservas relativamente à constituição da nova administração. Como é que olha para esta intervenção, digamos assim, do Banco Central Europeu? Bem, em primeiro lugar, deixe-me lamentar o facto dessa carta ter sido pública, tornada pública, e, enfim, tudo aquilo que, se não fosse demasiado sério, mais faz lembrar qualquer espetáculo de entretenimento, só que não estamos a falar de nenhuma matéria que possa ser objeto de qualquer espetáculo de entretenimento. Estamos a falar de uma questão crucial para o nosso país, que está ainda em negociações, como é normal que esteja, como tem que estar, e, portanto, lamento que tenha sido possível essa carta ter sido tornada pública e da forma como foi. Dito isto, o Governo, através do Ministro das Finanças, também já pôde vir esclarecer várias questões, e uma das quais é, de facto, dizendo que o BCE não pôs em causa ninguém, nem nenhum conjunto de pessoas indicadas para a administração. Há todo um processo que está a decorrer, há vários passos até que o BCE se pronuncie de facto e finalmente, ainda não chegamos aí, e, portanto, aquilo que eu posso dizer é que, de facto, esta é uma daquelas questões que está num ponto em que podemos e devemos discuti-la, mas apenas naquilo que pode ser discutido, porque... De qualquer maneira, está a demorar demasiado tempo a tomada de posse da nova administração da Caixa, o que também não é bom para a própria instituição. Este é um processo, isso é verdade, eu acho que todas as pessoas pensam isso. Nós gostávamos que, de facto, este processo pudesse ser mais rápido, mas há aqui questões técnicas e processuais que fazem com que este seja um processo naturalmente demorado. Se me perguntar se eu acho que deve ser tão rápido quanto possível, obviamente que sim, mas não depende só do governo português. Há instituições internacionais que também, como o BCE, que também têm que estar envolvidas, e, portanto, é um processo que, infelizmente, demora mais tempo do que aquilo que gostaríamos. Muito rapidamente. Dois aspectos importantes. Esta questão do BCE é antiga, começou há um ano. Todos os bancos sistémicos têm que ter aprovação colegial do BCE, e este processo costuma demorar entre 3 a 6 meses. Ora, depois de dar entrada, portanto, aquilo que houve foi essencialmente uma questão de incompetência.
vista por onde não sei. Por outro lado, a Caixa de Depósitos, não misturemos nomes, cumpre com todos os rácios, mesmo que não haja aumento de capital, mesmo dentro de 12 meses, ela ainda vai continuar a cumprir com rácios, todos os rácios que existem do mercado. Ou seja, está-se a aproveitar questões de incompetência para fazer ruído e colocar nomes que não são misturáveis, novos bancos com Caixa de Depósitos e afins. Finalmente, a Inglaterra nacionalizou o Lloyds Bank e o Royal Bank of Scotland e continuam com as participações de governação. Ou seja, vamos lá ver se algum país como Portugal, se algum país como nós pode fechar o novo banco, que é uma coisa ridícula. O novo banco é o banco das pequenas e médias empresas com quadros competentíssimos e com uma cota de mercado de relevo. Portanto, não é com facilidade que se fecha uma coisa, é um banco pequeno, um novo banco, desculpa, aquele banco... Só mais... Não, só 30 segundos. 30 segundos. Não, mas a questão que é de fundo. Mas agora, dado algum espírito, onde eu não tenho espírito, todos os nomes que se vê surgir são todos fabulosos, mas eu vi um filme dos meus filhos este fim de semana, um jogo que era os Pokémones, talvez ajude a procurar. Muito rapidamente. 30 segundos para dizer, há aqui, de facto, uma gestão política desastrosa por parte do Governo relativamente a esta matéria. A indicação do CEO em maio. Estamos em julho e estão-se a deixar cair nomes... Abril. Estão-se a deixar cair nomes às pinguinhas, passa a expressão. Isto não é uma forma de encontrar uma solução. Olha, foi desastroso, foi aquilo que disse o Passos Coelho, de que não quis mexer na Caixa porque tinha custos políticos. Isso é que foi desastroso, Isto não é uma forma de conseguir depois as reações do Banco Central. Isso é que foi desastroso. Chegou ao fim. Muito obrigada aos três pela participação neste Em Foco, que hoje fica por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado.